revelando as 7 eras, uma jornada, através da história da Igreja. A história do cristianismo é uma narrativa cativante de fé, resiliência e transformação. Para entender essa jornada complexa, muitos estudiosos e teólogos recorreram ao livro de Apocalipse, especificamente aos capítulos 2 e 3, em busca de uma estrutura única. Esses capítulos oferecem uma representação simbólica da jornada da Igreja pela história, dividida em 7 eras distintas. Explorar essas 7 eras não é meramente um exercício acadêmico, é uma jornada de autodescoberta para cada crente. O livro de Apocalipse, uma base para o entendimento. O livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, é frequentemente envolto em mistério e simbolismo. Esses capítulos contêm cartas endereçadas a 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas, escritas pelo apóstolo João enquanto exilado na ilha de Patmos, oferecem palavras de encorajamento, repreensão e exortação a essas primeiras comunidades cristãs. Muitos teólogos interpretam essas 7 igrejas como representando 7 eras distintas na história da Igreja. As cartas destacam a importância de permanecer fiel a Cristo em meio à perseguição, resistir ao compromisso com o mundo e se proteger contra a complacência espiritual. Éfeso, a era do zelo apostólico e o esfriamento do primeiro amor. A primeira era, representada pela Igreja em Éfeso, corresponde à Era Apostólica, que se estende de aproximadamente 30 a 100 d.C. Este período foi marcado pelo fervoroso zelo e expansão missionária da Igreja primitiva, impulsionada pelo poder do Espírito Santo. No entanto, a carta a Éfeso também revela um desafio crítico: a perda do primeiro amor. A Era Efésia destaca a importância de manter um relacionamento vibrante e apaixonado com Cristo. Esmirna, a era da perseguição e da fé inabalável. A segunda era, representada pela Igreja em Esmirna, abrange aproximadamente de 100 a 313 d.C. Este período foi marcado por intensa perseguição aos cristãos nas mãos do Império Romano. Apesar da perseguição implacável, os cristãos em Esmirna permaneceram firmes em sua fé. A carta a Esmirna os encoraja a permanecerem fiéis, prometendo uma coroa da vida àqueles que perseverarem. A era de Esmirna destaca a importância da fé inabalável diante da adversidade. O exemplo dos cristãos esmirnianos nos inspira a permanecer firmes em nossas crenças, mesmo quando isso tem um alto custo. Sua coragem diante da perseguição nos lembra que a verdadeira fé é uma convicção profunda que molda nossas vidas e nos sustenta nas provações. Pérgamo. A Igreja confronta o compromisso e o poder mundano. A terceira era, representada pela Igreja em Pérgamo, abrange aproximadamente de 313 a 538 d.C. Com a conversão do imperador Constantino, em 313 d.C., o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. A carta a Pérgamo adverte contra os perigos de acomodar práticas pagãs e comprometer os valores da cultura circundante. A era de Pérgamo nos lembra que o sucesso e a aceitação mundanos podem ser tão perigosos para a Igreja quanto a perseguição. Ela nos desafia a examinar nossas próprias vidas e garantir que não estejamos comprometendo nossa fé em troca de ganho ou aprovação mundanos. A missão da Igreja não é se conformar ao mundo, mas transformá-lo. Tiatira, navegando na Idade das Trevas e na corrupção interna. A quarta era, representada pela Igreja em Tiatira, abrange aproximadamente de 538 a 1517 d.C. Este período, muitas vezes referido como a Idade Média ou a Idade das Trevas, foi um tempo de grande agitação e transição para a Igreja. A carta a Tiatira aborda a questão dos falsos ensinamentos e do compromisso moral dentro da Igreja. A era de Tiatira
destaca a importância de manter a pureza doutrinária e resistir à influência de falsos ensinamentos. A mensagem da Igreja deve permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo, mesmo quando for impopular ou desafiadora. A Igreja deve ser um lugar onde a sã doutrina é defendida e onde o erro é exposto. Sardes, reforma e a luta contra o formalismo espiritual. A Quinta Era, representada pela Igreja em Sardes, abrange aproximadamente de 1517 a 1798 d.C. Este período é marcado pela Reforma Protestante, um movimento que buscou reformar a Igreja e restaurar seu foco no Evangelho. A Igreja em Sardes foi repreendida por ter a reputação de estar viva, mas na verdade estar morta. A Era de Sardes destaca o perigo da complacência espiritual e a importância de manter uma fé vibrante e autêntica. O verdadeiro cristianismo é sobre um relacionamento vivo com Cristo. Filadélfia, um tempo de zelo missionário e reavivamento. A Sexta Era, representada pela Igreja em Filadélfia, abrange aproximadamente de 1798 a 1914 d.C. Este período foi marcado por uma ênfase renovada no alcance missionário e uma onda de avivamentos espirituais que varreram o globo. A Carta a Filadélfia elogia a Igreja por sua fidelidade e perseverança, apesar de sua força limitada. A Era da Filadélfia destaca a importância do zelo missionário e o poder do Evangelho para transformar vidas. Somos chamados a compartilhar as boas novas de salvação com aqueles que ainda não a ouviram, fazendo discípulos de todas as nações. O compromisso e a dedicação de missionários em todo o mundo levaram a um crescimento e expansão notáveis da fé cristã. Laodiceia, a Igreja moderna e o perigo da complacência. A Sétima Era, representada pela Igreja em Laodiceia, abrange aproximadamente de 1914 até os dias atuais. Este período é caracterizado pelos desafios e oportunidades do mundo moderno. A Igreja enfrenta as pressões do secularismo, do materialismo e de uma crescente indiferença às questões espirituais. A Carta a Laodiceia oferece um alerta severo contra os perigos da complacência espiritual. A Igreja de Laodiceia foi repreendida por sua mornidão e autossuficiência. A Era de Laodiceia destaca o perigo da complacência espiritual em um mundo que oferece inúmeras distrações e tentações. Devemos resistir ao fascínio do materialismo e à tentação de priorizar o sucesso mundano em detrimento do crescimento espiritual. Devemos reconhecer humildemente nossas próprias limitações e confiar na graça e força de Deus para viver uma vida que lhe seja agradável. O legado duradouro, um chamado ao compromisso renovado. As 7 eras da Igreja, conforme descritas no livro de Apocalipse, oferecem uma lente poderosa através da qual se pode ver a longa e complexa jornada do cristianismo. Elas revelam a natureza cíclica do fervor e declínio espiritual, destacando a luta contínua entre fidelidade e compromisso, zelo e complacência. Cada era oferece lições valiosas para a Igreja hoje, lembrando-nos da importância de permanecermos fiéis à nossa vocação em um mundo em constante mudança. As 7 igrejas servem como um espelho, refletindo nossa própria condição espiritual e nos desafiando a examinar nossos corações e renovar nosso compromisso com Cristo. A mensagem das 7 igrejas não é meramente um relato histórico, é uma palavra viva para a Igreja hoje. Sejamos uma igreja caracterizada pelo amor, fidelidade e uma busca apaixonada pela vontade de Deus.